Olá, profissionais da engenharia e da arquitetura. Eu sou o arquiteto Paulo Pinhal e hoje nós estaremos fazendo aqui o nosso 39º Papo Tecnológico. Nós estamos aqui com uma visita muito importante, que é o presidente do CREA, licenciado Vinícius Marchesi, e compondo a mesa nós temos aqui o presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Mauro Rossi, e também o nosso conselheiro Johnny English. Bom, eu gostaria que vocês pudessem se apresentar, porque é um papo mesmo. Então, por favor. Obrigado, Paulo, pelo convite. Johnny, Maurão aí, são amigos de longa data, pessoas importantes, né, para a cidade, e com a parceria junto ao CREA, como trazer benefícios, gerar valor para os profissionais. E eu estou aqui à disposição para falar do que você precisar. Opa, muito bom. Johnny, por favor. Paulo, sempre um prazer estar no Papo Tecnológico, uma iniciativa muito interessante da associação para aproximar o profissional, para poder trazer novidades, informações, e nada melhor do que hoje estar com o Vinícius aqui, para a gente poder explorar bastante a experiência dele à frente do conselho, as propostas que ele tem. Então, muito obrigado por privilégio estar aqui. Ok, obrigado, Mauro. Então, mais uma vez, né, o nosso Papo Tecnológico aqui hoje é mais recheado, com a presença aí do Vinícius, né, e do Johnny. O CREA, o nosso grande parceiro nas nossas realizações para a valorização da categoria profissional, né, dos nossos profissionais. Então o CREA sempre foi um grande parceiro. Nós estamos aí para também colaborar no que for possível aí, né? Então, muito obrigado e um prazer estar com vocês aqui nesse Papo Tecnológico. Ok, então a gente vai começar falando um pouquinho de formação profissional. Importante. Então, e a gente vê na esfera federal, por exemplo, o MEC, ele estabelece que qualquer instituição de ensino, ela tem a obrigação de formar. Eu não falo de capacitar. Então, engenheiro Vinícius, eu gostaria de... O que você acha sobre essa questão da formação do profissional? Você usou aí já uma situação importante, né? Hoje as instituições de ensino, elas focam em formar pessoas e não em capacitar, né? E isso é um problema grave, né? Nós temos um problema hoje que as instituições de ensino, lógico que não acaba sendo culpa apenas, né, da instituição, é um sistema que ele precisa ser debatido e refletido, mas ela está muito distante de formar profissionais que o mercado precisa. Então tem um buraco, né, de formação e a demanda, a necessidade de mercado, né? As atualizações das diretrizes curriculares nacionais, o profissional estar preparado para o contexto do mercado hoje em dia, estar a par de tudo o que está acontecendo no que fala de capacitação, né, de skills, né, de habilidades, e de inovação, né, empreendedorismo. Então a gente tem um debate bom nesse segmento. Não, e a gente vê, mesmo na área tecnológica, com desenvolvimento, cada vez mais a necessidade de haver atualizações, né? E dentro do estado de São Paulo a gente tem esse tipo de atualização, de formação, a capacitação pós a formação. Educação continuada, né? Paulo, a gente precisa primeiro, né, e também tem uma parcela importante, que é o profissional, o futuro profissional, entender que ele precisa passar a vida aprendendo. Né? A gente chama de long life learning, né? O profissional da área tecnológica, aproveitando aqui o título, né, do nosso bate-papo, ele precisa entender que se ele escolheu seguir esse caminho, ele vai precisar passar a vida aprendendo. Não quer dizer passar a vida na cadeira numa faculdade estudando. Imagina, ter a vida inteira o Johnny como professor, vocês estão mortos. Não é isso, né? Porém, ele precisa passar a vida aprendendo, né? Tem que buscar, entender, tem que resolver problema. Então, nós aqui no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, a gente precisa de um olhar, de uma atenção para capacitação contínua, para mostrar os caminhos para o profissional. E aí tem vários projetos legais, mas tem muita coisa para ser feita. Eu falo isso pelo seguinte, eu participei do CREA em várias gestões. Eu sou arquiteto hoje, mas participei do CREA em várias gestões. E eu lembro que uma delegação chinesa foi fazer uma visita ao presidente do CREA
e um dos conselheiros perguntou o seguinte, falou assim, olha, aqui no estado de São Paulo, a gente, naquela época, acho que tinha 250 mil profissionais, juntava engenharia e arquitetura. Hoje tem 350 mil. 350 mil. E aí, ele perguntou para a delegação chinesa quantos profissionais tinham habilitados com registro na China. A gente fica esperando um número astronômico, né? E aí a resposta foi, nós temos 7 mil. 7 mil só? Ué, daí eles falaram que tinha um sistema de filtragem, um sistema de escolha, de exame, para que a pessoa pudesse ter o título, né? Que era muito rigoroso. Então, naquele momento, eu fiquei preocupado. Por que eu fiquei preocupado? Não pelos profissionais que têm registro na China, porque esses nunca vão sair de lá, eles vão ter trabalho para sempre. A minha preocupação foi aqueles que, por décimo de milésimo não conseguiram tirar o seu registro. E hoje a gente vê esses profissionais espalhados pelo mundo todo. A gente vai em Dubai, por exemplo, quem é que está na frente de obra, na frente de projetos, a maioria são chineses. Eu gostaria de saber, há uma possibilidade de a gente ter algum tipo de exame que possa dar uma filtrada? Eu sou contra você chegar com uma prova em 2022 para um cara que estudou 5 anos, 6 anos e achar que naquela prova você vai definir se ele é bom ou se ele é ruim. Então eu sou contra exames, eu acho que esse sistema de avaliação é um sistema ultrapassado, né? E esse eu acho que é um dos grandes debates que a gente precisa ter. Porém, eu sou a favor da atualização profissional, da capacitação, da verificação. A gente pode discutir sistemas de certificação, sim, de acreditação, né? O profissional ele passa por diversas associações aqui, o Mauro, presidente, o Johnny, diretor da associação. Se ela promover uma atualização profissional constante para todos os profissionais de Mogi das Cruzes e a gente ter como mostrar para o mercado que esses profissionais que estão se atualizando continuamente, eles são melhores do que os que não estão. Você concorda que você, como uma pessoa que vai contratar um engenheiro, um arquiteto, na hora que você olhar, e isso passa por um processo robusto de transformação do conselho, né? Você vai olhar, você tem o Johnny lá que fez os 10 últimos cursos de capacitação da associação que o Mauro promoveu, em parceria com o CREA São Paulo, ele fez todos os cursos. Aí você tem lá o Mauro, outro Mauro, que não fez nenhum. Você vai contratar quem? E pensa o seguinte, você coloca uma prova para os dois. Fala, faz a prova os dois. O Johnny tá num dia ruim ou não é, às vezes não estudou aquilo ali. O Mauro passa na prova e o Johnny não. O Mauro é o melhor profissional do que o Johnny? Não. Até você, dentro da sua fala, você me lembrou, eu fiz uma pesquisa em escolas francesas, né? E lá tinha na arquitetura. Se formava na arquitetura, mas daí tinha 2 anos de vivência de profissão. E eu acho que talvez fosse o melhor modelo. É isso. Porque é como, por exemplo, não tem o médico residente, né? Então teria, por exemplo, o engenheiro residente. E eu acho que é os 2 anos para realmente... Daí eu concordo plenamente com você que uma prova não define. Eu acho que essa é a análise perfeita. O mecanismo para a gente mostrar isso para a sociedade, para a população, que é o desafio. Então, se você pegar todos os projetos do Johnny, né, e trazer para uma plataforma tudo que ele executou, todas as avaliações que os profissionais que contrataram o Johnny dão com relação ao Johnny, com relação a caráter, com relação à ética, com relação à entrega, com relação a preço, tudo. Isso ser mostrado, e de todos os profissionais, você passa a dar todas as informações para a pessoa tomar a decisão, você não passa a criar um dispositivo que não é justo. Não é justo. Vamos dar um exemplo, a OAB. A OAB ela tem a prova, o exame da OAB. Isso determina se o advogado é bom ou ruim, ou você não conhece nenhum advogado ruim que tem OAB? Que tenha lá a carteira que passou na prova. Você entendeu? Então, o sistema ele pode ter funcionado, pode ter sido uma boa ideia em determinado momento, mas em 2022 não dá para você falar em prova e falar que o cara é bom ou ruim. Aproveitando esse gancho do Pinhal, eu acho que foi um momento muito oportuno nisso aí, né? Há tempos que a gente fala nisso, né?
Vamos falar de uma maneira assim, a degradação do sistema de ensino, né? Eu sei que, não sei se existe essa possibilidade, no passado já até falamos sobre isso, da possibilidade do CREA interferir na formação, né? nas universidades, na carga horária e tudo mais. No meu tempo, talvez no seu tempo, uma carga horária era muito superior. Hoje é metade da carga horária. Então, não é possível, com a metade de uma carga horária, no nosso tempo já era difícil você sair sabendo, você saía sabendo pouco, mas já saiu com uma capacitação boa. Hoje, o cara sai realmente numa situação, isso foi discutido até conversou, né? no meio do Sinduscom, que eu não faço parte também, isso já foi discutido, por que o CREA não interfere? Porque não é função do CREA. Mas será que o CREA não tem um mecanismo de chegar e tentar? Porque hoje a preocupação talvez da universidade é pôr gente no mercado, soltar gente no mercado, porque ela vive disso, ela vive desse de fazer. A gente no MEC também. Então, quem tem o poder de registrar cursos, autorizar a universidade é o MEC, né? É o Ministério da Educação. A faculdade, a hora que consegue o registro no MEC, aí ela vai pedir o registro no conselho. Eu posso até brecar no conselho, né? Lá, eu tô licenciado do CREA. Falou, o Johnny é dono de uma faculdade lá, de uma universidade, conseguiu o registro do MEC, falou, não, essa carga horária desse jeito não dá, você vai formar profissionais ruins. Eu travo, no outro dia vai na justiça, consegue uma liminar e eu tenho que abrir, não tem jeito. Então, eu acho que é um debate bom, Mauro, mas é uma discussão muito maior do que chegar e falar assim, o CREA não pode fazer nada? Peraí, onde que é? Tá no MEC? Tá. Então a gente tem um representante para brigar no MEC pelos cursos? Não temos. Tá, o Confea, ele participa muito. A gente até tem uma boa relação via Confea com o MEC. Há um respeito. Mas não pauta, né? Mas a gente não pauta exatamente. Porque tem que ter um freio. Cada ano que passa, você vê a carga horária diminuindo. E tem um outro detalhe. Impossível formar um profissional bom hoje tem a metade da carga horária do que nós fizemos aí. E tem um outro detalhe que vem muito de encontro ao que o Vinícius comentou. Quando você cria esses cursos de capacitação, atualização, e você aproxima, por exemplo, a associação da universidade, você faz com que as características daquele município, as demandas daquele município, possam ficar atendidas por aqueles profissionais que procuram a associação para poder se capacitar. Vou dar um exemplo. Característica de Mogi das Cruzes, cidade de 456 anos, não é isso? 456 anos. Qual que é a principal característica aqui de Mogi atualmente em termos de engenharia? As edificações estão envelhecendo. Então você precisa de profissionais capacitados na área de patologia, por exemplo, que não é a mesma exigência, por exemplo, de Itaquaquecetuba ou de Ipoá. E aí a associação, juntamente com a universidade, pode oferecer cursos de capacitação nessa área, porque a universidade, ela segue, por mais que ela queira se atualizar, os conteúdos, ela segue uma parametrização, um plano de ensino, um conteúdo programático estabelecido há algum tempo, e a engenharia necessita dessa atualização. Então, essa proposta que o Vinícius colocou de capacitação, qualificação, é esse o caminho, para diminuir esse gap que existe hoje entre o aluno se formar e ele entrar no mercado. Às vezes o cara entra no mercado numa realidade que aquilo que ele tem para oferecer é um percentual muito pequeno que quer comprar. Né? Exato. Então ele precisa ampliar isso. Eu tive a oportunidade de ir numa palestra lá da USP com o atual reitor, fazer um questionamento, porque a gente vai nas bibliotecas, tanto do Poli como também da FAO, a gente encontra cada trabalho maravilhoso, só que não tem conexão com a realidade. Nossa. Então, eu cheguei a afirmar para ele que a academia ela anda paralelo. O grande desafio, quando a gente vê as escolas do mundo, aí, americana, e a questão da pós-graduação, é o mestrado profissional e o doutorado profissional, onde o profissional ele consegue fazer o seu mestrado dentro da empresa, né? Dentro da área de trabalho dele. Né? E, Vinícius, como que você vê isso? Paulo, fico muito contente quando esse assunto é levantado. Né? Isso é um dos
dos pontos que eu costumo fazer muita palestra em universidade, né? Provocando estudantes a olharem para essa realidade. Eu, por exemplo, eu me formei lá em 2005, 2006 e fiz um TCC. Meu TCC deve estar no mesmo lugar, lá na estante da Universidade de Taubaté, do mesmo jeito, desde o dia que eu coloquei lá em 2006. Um pouquinho mais de pó. Nunca ninguém, eu tenho certeza, nunca ninguém abriu meu TCC, né? Por que, né, a gente vive nessa realidade paralela, né? As instituições de ensino, elas se fecham com conteúdo técnico, com material humano muito valioso, que é a nossa categoria de base, mas elas se fecham dentro delas, né? E trabalham para dentro. Ninguém olha para os problemas concretos que tem na sociedade e conecta esse material humano que vai chegar no mercado para resolver problemas. Então, esse é um dos grandes pontos, né? Uma das entregas mais legais que essa administração tem, esse grupo de pessoas que está no CREA hoje, é uma pós-graduação, inovação e empreendedorismo, que ela tem como objetivo, durante a pós, é resolver um problema concreto da sociedade. Então, esse é o start, a aula zero da pós é essa, né? Falando de capacitação, você vai pegar um problema concreto e você vai propor uma solução. Entendeu? E estimular as pessoas a começar a olhar para problemas para que os trabalhos que sejam realizados dentro das instituições de ensino, que lá que vai sair as soluções realmente da nossa sociedade, comecem a propor dentro do que existe de verdade, não dentro de teoria. Então, eu querendo, de certa forma, completar esse assunto de formação, tudo, a gente percebe o seguinte, aí eu vou entrar no campo da participação do profissional dentro do mercado. Sim. De fato, né? A gente tem aí dados que, pelo menos na área da construção civil, quase 75% aí, eu não sei se isso é correto, 75%, 85%. 72%. Né? Foi o levantamento do CAL até. Não tem a participação efetiva do profissional. Exatamente. Né? Como que você, que é um presidente do CREA licenciado, vê essa questão? Esse é um ponto importante. Tá? O Mauro está aí como representante, presidente da associação. O Johnny, conselheiro, diretor do CREA São Paulo também. A função dos conselhos profissionais é exigir que tenha profissionais responsáveis à frente dessas atividades. Esses 72%, 75% de buraco que a gente tem, ou seja, a gente tem, primeiro, um problema de segurança nessas atividades. Elas correm o risco de gerar problema para as pessoas. Prédios caem, caldeira explode, né? E quando isso acontece, com certeza alguém vai se prejudicar pela falta desse profissional. Então, a função do conselho profissional é essa, primeiro. Por outro lado, a gente tem uma questão de falta de material humano qualificado, capacitado para isso, que é o que a gente acabou de discutir. Então, é um trabalho que envolve várias frentes, né? A associação tem um papel muito importante porque elas ajudam a enxergar, né, o cenário local. O CREA executa a fiscalização dentro de um planejamento que é determinado pela Câmara especializada, no qual a gente é responsável, né? Então tem as profissões que estão diretamente relacionadas ao CREA São Paulo, como outros conselhos profissionais. Então é um trabalho conjunto, esforço diário, para que esse número ele diminua, para que a gente consiga chegar num momento assim que não tenha mais atividades técnicas sem responsável técnico. Porque você está gerando emprego, porque você sabe que o profissional vai estar empregado, né? Sim. Não existe profissional responsável sem estar empregado. Ou seja, se ele é responsável, ele está ali à frente de uma atividade, está sendo contratado para isso. As pessoas estarão seguras, né? Então, aquela atividade ela vai estar gerando ali uma... E está agregando valor também. E agregando valor, exatamente. Uma das coisas que eu vejo que, de repente, dentro da esfera legislativa é possível resolver, eu acompanhei algumas obras em Newark, em New Jersey. E lá, tinha uma lei municipal que era obrigatório todas as casas a terem um seguro. Obrigatório. Certo. Então, quem fazia a fiscalização não era a prefeitura, não era o órgão regulador lá de profissional. Quem fazia a fiscalização era a companhia de seguro. Então, nós levantávamos a estrutura para
vem o engenheiro da companhia de seguro e conferia. Se tivesse Sim. alguma coisa em desacordo, parava ali a obra até que o engenheiro pudesse Regularizar. fazer. Então, eu estou falando isso porque eu tive a oportunidade de contar isso para ex-presidentes do CREA, né? Uhum. No sentido que talvez se nós tivéssemos um outro mecanismo de obrigatoriedade, né? Porque hoje o que controla muito, a gente vê a questão da tecnologia aí, é quando entra na questão de segurança, né? Incêndio, o cara precisa de um AVCB, aí ele acaba correndo atrás dos profissionais e já está engessado. Qualquer empresa que precisa de AVCB tem que ter um profissional, né? Então, você acredita que a gente conseguiria algum tipo de legislação que pudesse criar mecanismo, não partindo do conselho, mas que, de certa forma, obrigasse para que nós pudéssemos diminuir essa quantidade de percentual tão alta? Eu queria só citar mais uma coisa. No sul da França, também tive uma oportunidade. Lá, a pessoa vai comprar o cimento só com um atestado de um profissional. O cimento não... Como se fosse uma receita. É uma receita. Receituário. Porque daí o profissional, porque como tem muitos castelos, tem muita obra medieval, se o cara está comprando cimento é porque ele vai fazer alguma coisa. Então, eu estou falando assim, esses são alguns mecanismos indiretos Sim. que fortalece aí o... Aqui em Mogi das Cruzes a gente tem uma iniciativa bacana que é a manutenção predial, né? Uma lei municipal, exatamente. Que é bastante interessante, o Johnny participou de maneira muito próxima aí. Então, são iniciativas que são importantes do ponto de vista de fiscalização. Aquela do Holiday também, né? Em São Paulo. Exatamente, exigência da RT, né? São iniciativas legais, né? Por meio da legislação, da norma, para ajudar. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, Paulo, para não burocratizar. Porque o cidadão ele tá de saco cheio. Não, de documento, de AVC. Hoje, para fazer qualquer coisa, você não sabe para onde você pede autorização. Então, é muito difícil. A estrutura pública ela não pode gerar dificuldade para o cidadão e nem para o profissional. Porém, a gente precisa garantir a segurança e a exigência do profissional. Então, é um desafio, né? Porque senão, às vezes, você como profissional, eu como profissional, a gente vai querer garantir a segurança das pessoas e a permanência, né, a exigência de um profissional, mas a gente vai gerar tanta burocracia que vai afastar as pessoas. Falar, não, larga, mão, você vai dar muito trabalho. E quando você não tem mecanismo de fiscalização, você não consegue cumprir a lei. Concorda? Sim. Não adianta você ter a melhor legislação do mundo se você não conseguir fiscalizar. Então, a lei ela vai ser só um artefato teórico para a gente tentar cumprir a lei. Então, a gente precisa equilibrar isso aí. A gente precisa desburocratizar, simplificar os processos, tá? E, ao mesmo tempo, exigir profissionais e fiscalizar para que esses profissionais estejam lá, né? Realmente, desculpa, nessa mesma linha aí, né, que você tá falando, né? É lógico, o ideal seria chegar nesse nível aí que a França chegou e tal. Nós estamos muito longe disso, né? Aliás, estamos muito longe. Mas se a gente conseguir já, né? Eu sei que é um candidato aí virtual do nosso sistema, né? Pré-candidato. Poder estar lá, pré-candidato, para poder nos representar lá. Eu acho que há muito tempo que o sistema vem brigando para tornar o exercício legal da profissão um crime. Isso Porque um sujeito que faz uma obra que ele não está habilitado para isso, não está capacitado e não está habilitado, e ele causa diferente de um médico, que ele pode matar uma pessoa. O engenheiro faz o engenheiro não, o leigo que quer fazer, ele pode matar muitas pessoas. Exatamente. E isso não é... Né? Então, se a gente conseguir algo nesse sentido, né? E aí vai aí a nossa... Já uma das nossas pautas, que isso aí tem que ser uma coisa que nós temos que batalhar para que isso seja, né, concretizado. Sim, né? Porque hoje o leigo faz e também uma conscientização da população que ela está pondo em risco
A vida dela, Tá da família e de outras pessoas. É um assunto que ele gera várias frentes. Sim. Você não tem uma solução única, Mauro, para um problema como esse. Você tem um trabalho, que ele não vai dar resultado amanhã se eu começar hoje, que envolve pessoas, associação, que envolve o conhecimento técnico, modernização da lei, fiscalização, comunicação, porque você falou assim, não, vamos mudar a lei. Né? Eu conheço esse projeto de lei, é do TAMI, de 1992, que torna crime o exercício legal da profissão, de 92, nós estamos em 2022. Infelizmente o TAMI faleceu faz acho que uns 20 dias. E deputado... não viu o PL virando. Exatamente, deputado federal lá da região de Piracicaba. Mas eu acredito que essa é uma das frentes. Você falou então da lei e depois você falou assim, mas a gente precisa conscientizar a população. Ao mesmo tempo, a gente precisa de bons profissionais. Olha só, numa fala, eu tenho 3 frentes aí com simples, né? A modernização da lei, para isso a gente precisa de alguém lá. Nós temos aí a capacitação de profissionais, o profissional também, não adianta você colocar um profissional lá que não sabe o que está fazendo e acontece problema, mata a gente do mesmo jeito. E a parte de comunicação, porque conscientizar a população, eu preciso me comunicar com a população. Falar assim, olha, você ter um profissional, você não está gastando dinheiro, você está investindo. Sobra vai ficar mais barata, vai ficar mais segura, você vai gastar menos, vai ficar pronto mais rápido. Então, é um ecossistema que ele precisa ser construído de maneira planejada. E uma das entregas que o Vinícius, junto com todo o time, na frente do CREA, também foi muito legal, foi fazer essa comunicação de uma maneira assertiva. Então, o Departamento de Comunicação do CREA São Paulo, e aí todo o time envolvido, e o Vinícius capitaneando isso daí, posicionou o CREA São Paulo de uma maneira a despertar na população o desejo de recorrer ao CREA São Paulo. E quando eu falo população, eu estou falando inclusive das outras instituições. Sim. Então hoje, quando, com todo respeito aos advogados, minha esposa é advogada, nada contra os advogados, mas quando cai um viaduto, o pessoal chamava a OAB. Hoje cai o viaduto, o pessoal chama o CREA. Né? Então, muitas instituições procuram o CREA São Paulo sempre que tem uma demanda na área de engenharia. Quando tem uma dúvida numa licitação. E eu acho que essa quebra de paradigma que o Vinícius colocou, o Mauro também colocou, de conscientizar a população para ela deixe de enxergar a presença de um engenheiro, de um técnico, de um profissional habilitado como um custo, mas sim ela passe a enxergar como um investimento. Uma segurança. Uma segurança. É legal, Johnny, falar isso, porque a comunicação era uma das maiores dores que a gente tinha, né? Além de outras dores lá. E a gente começou a trabalhar primeiro para isso. Falou assim, olha, qualquer problema de engenharia, vocês procurem o CREA que a gente vai auxiliar vocês aí no debate. E isso aconteceu. Recentemente, teve o problema do metrô. Eu fui parar no Datena, né? Imagina. Mas é legal, porque o Datena, que ele tem um perfil de programa, procurou o CREA São Paulo e alguém para falar do ponto de vista técnico, né? Da fiscalização. E aí a gente foi bastante procurado nesse momento. A comissão de comunicação, ela é formada pelo pessoal da comunicação interna administrativa, queria mandar um beijo pro pessoal lá, né? É uma superintendência formada só por mulheres. Então tem a Carol, tem a Bianca, tem a Bárbara, ali tudo que tocam a comunicação. Mas a comissão ela é formada por profissionais. Então, você pega um time de comunicação, eles vão saber se comunicar, mas será que eles sabem se comunicar a ponto de enxergar o que o profissional precisa? Então a gente juntou profissionais, engenheiros, criamos essa comissão e pegamos o time de comunicação que estudou e que é formado em comunicação para sair todas as estratégias e as frentes de comunicação para evoluir, e o resultado vem sendo bem interessante, né? Acho que a comunicação ela é importante. Dentro da mesma sequência que nós estamos tendo, existe um adicional aí, que é exatamente eu chamo de antropotecnologia. É o profissional. Antropotecnologia. Eu já escrevi a respeito. Você sabe falar? Dúvida, você repete. Antropotecnologia. Repete você, Mauro, agora. Antropotecnologia. Então tá bom, então já tá feito. Mas Só faltou ele. Eu vou traduzir isso. Na realidade, é a transferência de tecnologia. Nós temos, e principalmente... Vamos chamar de transferência de tecnologia? Isso. Principalmente você que é da área de comunicação, você sabe disso, que muitos engenheiros espanhóis vieram para cá, né?
O CREA combateu bastante nessa época, eu ainda estava lá no CREA, eu lembro do combate, tem que regularizar, tem que ter registro, tem que... E mesmo assim eles ainda fizeram lá uns cambalachos de... Sempre tinha um laranja, né? Então os grandões estavam por trás e depois tinha os profissionais habilitados aqui no Brasil, né? Mas isso aí é a questão do direito de trabalhar. Mas esse pessoal, eles trazem para cá novas tecnologias que está acontecendo no mundo todo e às vezes eles não dividem com os nossos profissionais. Isso é o que eu vejo, por exemplo, aquele projeto do Calatrava lá no Rio de Janeiro, Museu do Amanhã. Então, eles têm um monte de tecnologia nova lá que foi difícil para conseguir os profissionais aqui da área, até para tocar a obra, tudo para poder assimilar. E é claro, o brasileiro, ele tem um poder assim... de assimilar essas tecnologias. Adaptação. O Brasil é o povo... Sim, mais impressionante do mundo, que tem uma criatividade, uma capacidade de adaptação, uma capacidade de transformar sofrimento em alegria que é impressionante. Então, nós sabemos que ainda vai continuar essa questão da gente receber profissionais de outros países mais capacitados, mais preparados do que a gente. O que nós poderíamos fazer, talvez em termos de... Eu sei que tem as restrições do CREA, mas o que nós poderíamos fazer a mais? De repente, assim, um acordo, olha, vai trazer tal tecnologia, tem que... O que nós poderíamos fazer? Acho que isso é muito de... Também são várias frentes, né, Paulo? Primeiro, a conscientização das pessoas, das empresas aqui, de sempre que fizerem parcerias com empresas estrangeiras, exigir a transferência, esse intercâmbio de aprendizado e tecnologia. Nós temos os exemplos, o exemplo, que eu acompanhei um pouco, que foi os caças Gripen lá, que vieram da Suécia. O que definiu, ali pelo que eu acompanhei, a escolha do caça sueco ao invés acho que do americano, na época, eu não lembro, foi justamente que os Estados Unidos acho que não estava disposto a abrir a tecnologia dos caças que estavam sendo negociados e a Suécia estava. Então, isso que determinou. Inclusive, recentemente, eu fui lá para São José dos Campos, o Gripen, o primeiro que chegou, estava lá, no Parque Tecnológico, que estava em processo de aprendizado ali dos militares ali no Parque Tecnológico. Eu acho que uma das frentes que eu participei também, que eu tive a alegria de participar, né, foi a parceria com a Ordem dos Engenheiros de Portugal, com FEA, Ordem dos Engenheiros de Portugal, onde um profissional registrado aqui no Brasil, né, devidamente registrado no CREA aqui no Brasil, pode tirar o seu registro profissional em Portugal. Sério? Sério. Isso é muito legal. E entrar na União Europeia ou não? Entrar na União Europeia, exatamente. E um profissional português, devidamente registrado na Ordem dos Engenheiros de Portugal... Quer ver? Acho que eu vou ter na carteira aqui. Deixa eu ver. Ô, Johnny, falando nisso, você tá me devendo um troco, viu? Depois você... Vale para arquitetura também? Não vale. Se vocês estivessem lá, valeria. Ai, cara. Eu tinha... Aqui, ó. Achei. Ó. Tá aqui, ó. Mostra lá pro pessoal. Vinícius Marques Marinelli, Ordem dos Engenheiros de Portugal, cédula profissional, engenharia de eletrotécnica e engenheiro nível 2. Você faz uma equiparação, tá aqui, ó. Validade até quando? Não tem validade. Até 2025. Você paga a anuidade lá, mas que isso aqui eu posso trabalhar em Portugal e na União Europeia. Mas isso é um acordo bilateral, né? Eu acho que nós, como sistema, podemos buscar mais acordos bilaterais, né? E aí, em números, a última vez que eu levantei os números, nós temos aí quase 5 mil engenheiros brasileiros que tiraram o registro em Portugal e temos 500 engenheiros portugueses que tiraram o registro aqui no Brasil. Ou seja, olha o fluxo 10 vezes maior daqui para lá do que de lá para cá. E um dos maiores medos que nós tínhamos quando a gente definiu essa parceria, nossa, vai ser uma porta de entrada, vai entrar a União Europeia inteira no Brasil, que não sei o quê. Nada. O interesse é muito maior nosso ir para lá. Sem dúvida. Porque lá você tem um processo de evolução, de capacitação um pouco diferente que aqui, e às vezes isso é muito reconhecido aqui.
né? Então você vai para lá, estuda, trabalha lá e acaba sendo reconhecido aqui. Ô Paulo, mas além disso que o Vinícius colocou, esses freios e contrapesos contratuais, por exemplo, que definiram aí a compra dos caças suecos, eu acho que também passa, e voltando à questão da comunicação... Freios e contrapesos você aprendeu com a Paty. Isso aí é contrapesos. Eu fiz 2 anos de direito e eu lembro que eu aprendi isso. Pois é. Ainda bem, né? Beijo pra você, viu, Paty? Tá aqui, viu, Paty? Tá comigo, tá com Deus, viu? Aí o que acontece? Além disso, tem também a questão da gente despertar nos fornecedores, nos parceiros externos, a potencialidade do mercado brasileiro. Sim. Porque, por exemplo, vou pegar um exemplo que o Vinícius falou. Aquela tecnologia de construção daquele hospital em São José dos Campos, que na época da pandemia construiu, acho que... 45 dias. 45 dias. A empresa que estava construindo, ela não estava preocupada em que descobrissem como é que ela constrói. Ela quis mais divulgar para o planeta que ela fazia aquilo e ela estava no mercado e quem quisesse contratar... E eu não sei ao certo, mas ela deve ter feito muitas outras daquela porque divulgou, porque mostrou, porque ela entendeu, porque ela sabe o potencial do mercado. Só que às vezes o cara de fora, ele fica naquela defensiva, às vezes por não conhecer que, ok, daqui a pouco vão começar a fazer. Tem até um exemplo interessante, que ninguém precisa ter medo de colocar o seu produto no mercado. Tem um fornecedor de reservatório em anel de concreto, que é o cara que mais vende para o estado de São Paulo. Ele fica lá em Barueri. Várias empresas tentaram fazer o que ele faz, né? E depois fica um pouco no mercado e depois sai. Porque ele é o cara que faz aquilo da melhor maneira possível e todo mundo procura o cara. Então, assim, você pode até... Ele não tem medo de concorrência. Não, deixa vir. Se construir, ótimo. Mas ele põe o produto dele, procura se aperfeiçoar naquilo que ele faz e o mercado se ajeita. Então, acho que passa muito por essa cultura também de divulgar a potencialidade e diminuir os entraves para que os caras de fora possam vir para cá. Você, com certeza, você facilitar a vinda com regra, com fiscalização. Isso tem que ter você regras. Facilitar não é ruim. Todos os segmentos, e aí vamos sair um pouco da engenharia, todos os segmentos que fizeram isso deram certo para todo mundo, foi bom para todo mundo, estimulou o meio. Não adianta a gente achar que vai travar isso aqui, primeiro, que ninguém vai entrar. Vai entrar por maneiras piores. Então é mais fácil você registrar, trazer a tecnologia. Criar as regras. Exatamente. Criar as regras adequadas, exigir saber que o cara está ali e está... Porque vai, com certeza, compartilhar conhecimento e evoluir os nossos profissionais. Sim, acho que de maneira global há um interesse e até de capacitar os nossos profissionais aqui brasileiros, porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo, o BIM, né, o Building Information Modeling, né, que em janeiro do ano passado, saiu uma lei dizendo que é obrigatório todos os projetos federais. Tem um decreto do Temer, né? E no meio do ano saiu a questão de obras. Só que a gente ainda, vou até perguntar para o Mauro, como é que está isso lá na sua consultora? Porque ainda as pessoas ainda não conseguiram absorver bem essa E eu vou te falar qual é a principal trava disso, já querendo cortar o Mauro, mas aqui, senão eu acabo passando. Sabe qual é o principal problema disso hoje? O Mauro coloca na construtora dele, sem problema. O Mauro trabalha predominantemente para o cliente privado, certo, Mauro? Particular. Só que a empresa e o decreto visou principalmente as obras públicas, certo? Só que as prefeituras, por exemplo, não têm o BIM implantado, não têm os funcionários, os colaboradores capacitados. E aí o que acontece? Eu faço um projeto em BIM, por exemplo. Aí eu entrego, tá aqui o CD do projeto, da escola que eu fiz em BIM para a prefeitura. A prefeitura não consegue abrir. Ela não consegue abrir aquilo. Não tem implantado o sistema. Você entendeu? É igual você criar uma lei para coleta seletiva de lixo. Olha, a partir de hoje você tem que ter o cesto verde, o vermelho, o amarelo, o azul. Tá bom. Aí manda todo mundo implantar. Aí coletou. Fala, e agora? Não tem um centro de triagem? Aí você joga tudo na mesma caixa. Aí você pega a coleta selecionada e joga no caminhão de lixo. Vai no mesmo caminhão. Isso. Não, aí maceta tudo e vai pro aterro. Isso é um
problema. Exato. Mas é aquele negócio de ter a legislação e às vezes não tá, o mercado não está preparado ainda para isso. Exatamente. Mas é isso aí. Eu gostaria, assim, acho que a gente está caminhando para o final do Papo Tecnológico, né? O Mauro está com fome. Eu gostaria... O Mauro da E vai pagar. Não é, Mauro? Aproveitar e falar de fome, senão vou esquecer, convidar todo mundo para a paeja da associação, dia 22/7, quem quiser convite, o Mauro vai sortear 20 convites aí para né? E vai pagar o almoço. É só seguir lá no Instagram, né, que o Mauro, Vinícius Marquesi, que o Mauro vai mandar 20 convites para a gente sortear lá. E vai pagar o almoço. De hoje. Mas, Vinícius, esse seria o último assunto que eu queria abordar, é a questão das licitações, né? A gente tem um entrave aí que a legislação fala que tem que ser o menor valor, e sem medir qualidade, sem medir se o cara vai entregar o serviço. Por outro lado, eu venho vendo com bastante continuidade a questão do item lá, notório saber. Então, eles pegam empresas estrangeiras, eles pegam profissionais que já estão aposentados e acabam colocando e elimina, principalmente... A concorrência. Como que você vê isso? Dá para a gente mudar essa... Dá. Essa é uma discussão boa, é uma discussão complexa, né? Porque realmente não é fácil. Eu não posso criticar apenas uma situação que ela está posta e assim, ela não me atende, né? Então, a lei, a 8666, que é a lei de licitações, ela é de 93. Ela funcionou, ela veio com um propósito bacana, ela foi discutida de maneira séria, porém, ela tem falhas, né? E ela está durando, né? A gente tem a nova lei de licitações que foi sancionada o ano passado, mas não dá, Paulo, para você comprar café e contratar projeto de engenharia dentro da mesma regra. É verdade. Comprar prego, papel higiênico e contratar projeto de engenharia dentro da mesma regra. Você concorda que sim, são coisas diferentes, né? Eu gosto da segurança, né? Eu acho que você ter uma regra que garanta a segurança, porque o recurso, na verdade, é nosso. Não tem dinheiro público, tem dinheiro do pagador de imposto. Sim. Então, no final, quem paga a conta dos erros de contratação somos nós. Então, se for caro, se for por inexigibilidade, notório saber, e não der certo, e não resolver o problema, nós vamos pagar essa conta de novo, né? Fica cara, a vida nossa fica cara. Então, precisa, sim, a nova lei, ela melhora, ela tem alguns pontos ali que ela melhorou bastante, mas a gente precisa discutir isso aí para que bons projetos eles sejam contratados, eles sejam remunerados de maneira coerente, né? E que a gente não tenha ali simplesmente uma concorrência de que o mais barato. Que exige um projeto para iniciar essa concorrência. Exatamente, exigência de projeto. O projeto básico exatamente. não é suficiente para... Mas o Johnny é um cara que conhece muito desse assunto, sabe? Exatamente. Ele é especialista, mas iniciar uma licitação com um projeto básico criar o problema ali na frente. Como o Vinícius colocou, tanto em qualidade como em custo. A nova lei de licitações, Mauro, ela melhorou em alguns pontos, mas ela ainda está muito longe daquilo que a gente precisa. E falta engenharia nisso, falta pessoas lá no Congresso com conhecimento em engenharia para poder entender a sequência lógica que leva aquilo. Por exemplo, a lei de licitações, ela prevê que uma empresa que não tenha colocado, por exemplo, um documento que precisava participar da licitação, ela não seja inabilitada por aquilo e possa colocar depois. Por exemplo, se o cara não tem capacidade de juntar uma documentação correta para fazer uma obra de 40 milhões de dólares, ele vai ter capacidade para fazer... eu quero empresa boa, eu quero empresa organizada, empresa que faça. Infelizmente, a lei de licitações, mesmo na nova versão, ela não permite, né? Ela permite. Ou seja, ela permite esse remendo. Né? Faz um remendo depois. Você nivela por baixo, né? Meu avô, Deus que tem um bom lugar, já falava, que começa errado, termina errado. Então, assim, se você já começa aceitando empresas que não primam pela qualidade, nem na entrega da documentação, como é que você vai confiar uma obra para uma empresa dessa? Então, assim, infelizmente, a lei de licitações, ela
tem muito a avançar e a gente precisa de gente que entenda do riscado lá. E aí eu acho que, voltando lá no que você colocou lá atrás, mais do que exigir do cidadão comum, aquela questão do seguro, Sim. né? Como a gente combinou os assuntos que a gente conversar, quando você falou do seguro, eu queria puxar essa questão, mas a gente precisa exigir o seguro, né, de obra pública. Você entendeu? Sim, Porque, é exato, porque qual que é a minha preocupação? Né? É que o dinheiro público é o nosso dinheiro. Quando você erra na contratação, você gasta de maneira indevida, no final quem paga a conta somos nós. Contribuinte. Né? Então você dentro, além da exigência do profissional, você garantir a execução, a saúde financeira da empresa que vem, e eu não estou falando de nada além do que garantir o bom investimento do recurso público. E mesmo assim acontecer algum problema, você precisa do seguro, e quem precisa arcar com esse recurso que foi gasto é quem ganhou. Eu gostei dessa ideia. Exatamente, eu acho que O Vinícius está coberto de razão, porque se você pegar os dados do TCU, o número de obras paradas é por falha de projeto. E se você tiver uma seguradora por trás de uma obra pública... E que a empresa presente, que isso não saia do recurso público. Sim. A empresa... Tá aqui o apólice, ó. Se eu não conseguir executar, o dinheiro de volta. Nossa, que A bacana. própria empresa, a própria seguradora, ela vai querer que aquela obra saia. Exato. Ela vai ser um fiscal a mais, com motivações diferentes, óbvio. E você concorda que a seguradora não vai fazer seguro de empresa porcaria? Não Fala assim, você não vai entregar essa obra e eu vou me lascar, né? Eu ia falar um palavrão, graças a Deus eu não falei, que é um pouco falar. Também não é. Você vai se lascar, entendeu? Então, isso você cria um sistema mais seguro para a administração pública. Sim. Você entendeu? E o dinheiro do cidadão, lógico. Nós temos um exemplo. Mas a obra aqui. tem que começar com especificação, né? Sim. Se sai sem Mas isso é o especificação... básico, Mauro. Isso é o E onde básico. sai sem especificação. Pelo amor de Deus, projeto não enquadra. existe. Que nem onde ele falou. Depois eu Então- apresento como ganhei a licitação. Aí depois você... Você nem sabe o que está comprando, então. Ganhei a licitação, agora sabe o que tá apresento os comprando. documentos. E você sabe qual que é o principal Você problema de falta de Você não consegue especificação? mensurar se aquela oferta é a melhor ou não. São os termos Você aditivos. não sabe o que ele está ofertando. E aí você gera termos aditivos no Aí contrato. os aditivos. Ué. Não deu. Aquilo que eu falei que eu ia fazer, não deu dinheiro. Não deu. Aditivo. Mas em Mogi das Cruzes nós temos um caso clássico, que é a Avenida Miguel Gema. Miguel Gema. Lá de trás, né? Miguel Muito Gema ainda era do prefeito Jundiabe. Jundiabe, sei lá, né, uns 8, 10, 12 anos atrás. O que aconteceu? Ele foi obrigado a pegar o menor valor. Se tivesse um seguro, seria perfeito. Porque eu, de certa forma, eu estava com obra na frente da avenida e fiz acompanhamento, levei vereadores, tudo. Mas eles tinham um problema assim, eles tiravam a correia de uma máquina para pôr na outra, porque eles não tinham... Tá louco, gente. Fazia o asfalto cobrindo as bocas de lobo. É tudo completamente desorganizado. O resultado final é que o prefeito, por força de contrato, ele teve que pagar todo o serviço de asfalto e entrar na justiça para poder fazer recuperação. Os outros prefeitos que queriam recuperar não podem, porque o negócio está na justiça. Até agora. E está até agora lá Tá parado. do mesmo jeito. E às vezes a empresa, ela retarda Pavimento propositadamente a execução da obra para poder passar um ano e ter o direito ao reajuste contratual. E ela retarda mesmo, por quê? Porque o reajuste é em cima daquilo que ela não recebeu ainda. Então ela prefere segurar o máximo possível para poder reajustar o saldo do contrato depois de um ano. Às vezes a obra está prevista para 9 meses. Sim. Então, Aí justifica aí quem paga, a população. mas tudo isso é falha do ordenamento jurídico, que deveria prever essas brechas, né, para que isso não ocorra. O que a gente percebe Isso que aí. falta gente lá em cima, né? Da nossa área, né? Sabe qual é o Que problema? entende esse mecanismo que nós estamos falando aqui. O problema é que entende você... esse mecanismo os para ca- poder os caras que colocar tão- isso na lei. Né? Os caras que estão lá e não são da área, eles pegam fragmentos E tenta juntar tenta esses juntar lá. fragmentos Agora e não tem sai alguém que uma coxa trabalhe de retalho. começo, Perdão a palavra, mas meio e fim. Né? Que entenda toda a organização de um processo desse para poder propor assertivamente. Isso aí. Eu gostaria, para a gente poder finalizar, Vinícius, você como pré-candidato a deputado federal, né, a gente sabe a importância, você
passou aí você está como presidente do CREA licenciado, né? Isso. À frente aí 350 mil profissionais da área tecnológica. Eu gostaria que a gente pudesse passar o que você pretende fazer dentro do... Paulo, acho que aqui em 50 minutos a gente conversou de diversos problemas, Sim. né? E esses problemas todos, eles afetam as pessoas. Não tem jeito. A gente fala de engenharia, mas no final, quem sofre com a falta de asfalto, quando acontece um problema desse, é a população. Quem sofre com o hospital que não terminou, com o posto de saúde que não está... é a população. No final, quem paga essa conta? É a população. Então, qual que é a ideia desse projeto, desse desafio que é essa pré-candidatura a deputado federal? Né? Esse grupo de pessoas aqui, a gente tem alguns representantes, aqui no caso de Mogi das Cruzes, como a gente tem aí pessoas que também pensam assim em todo o estado de São Paulo, a gente gostaria muito de ajudar a essas pessoas a terem um hospital dela de uma maneira mais rápida, que o prefeito da cidade consiga trazer o recapeamento de uma maneira mais fácil, mais rápido, mais simples, com bons projetos, com boas empresas. Então, no final, são pessoas que estão insatisfeitas e querem mudar. Então, o que a gente traz hoje? Essa alternativa, essa opção de alguém, né? E não sou eu, somos nós, de alguém que gostaria de organizar esse processo de uma maneira um pouco melhor, de deixar a vida das pessoas mais fácil, porque no final, é lá a Dona Maria que vai no posto de saúde, que não está pronto, que está faltando equipamento de saúde, no final é lá na ponta que sofre. Sem entendeu? dúvida. É essa a opção. Eu gostaria só de falar para quem está nos ouvindo que desde a hora que a gente acorda, a tecnologia está presente, né? Quer seja através da música que está escutando, do celular, depois ela pega a rua que foi feita, a casa que ela mora, né? Ela passa pelo hospital, ela pega o sistema de transporte. Quer dizer, a tecnologia ela está em todos os aspectos da nossa vida, né? Principalmente quem mora na área urbana. E a gente sente falta de representatividade lá no Congresso dessa área tecnológica que é tão importante, porque ela pode ajudar na saúde, ela pode ajudar na educação, né? Na questão da segurança, em todos esses aspectos. Resumo na qualidade de vida, né? Mas nós não temos assim, uma bancada representativa da tecnologia. Então, Vinícius, eu agradeço a sua participação no Papo Tecnológico. Eu que agradeço, Paulo. Gostei muito, principalmente quando você falou do seguro em obra pública. De Portugal você também gostou, né? Portugal também, nossa, gostou. Maravilhoso. Esses assuntos novos, eu acredito que quem está ouvindo aí, esse papo, ele contribuiu, né, para que a gente possa cada vez mais falar sobre a área tecnológica. Eu quero passar a palavra primeiro aqui para o nosso presidente, para o Johnny, e aí encerra com você, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Não, Piau, eu acho que esse papo tecnológico foi muito bom, né, para quem está assistindo. Acho que um bom esclarecimento, né, do que nós estamos falando aqui e da importância de termos pessoas pensando de forma que eu falo legislativa, né, de fazer as leis, pensando nesse bem-estar da população que nós estamos pensando aqui embaixo e que às vezes pouco podemos fazer, né, porque nós estamos travados com uma legislação que quem faz está lá em cima. Então nós precisamos de representante, assim como o Vinícius, que está sendo pré-candidato aí, nós precisamos não só dele e eleger outras pessoas, o eleitor procurar ver esses perfis, né, para poder escolher essas pessoas que estão pensando como nós estamos pensando aqui, que falamos desse papo tecnológico. Então, eu acho que isso aí vem engrandecer e a Associação dos Engenheiros tem até prazer de estar participando desse encontro aqui e poder contribuir. Ok, obrigado. Johnny? Pinhal, obrigado. Queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui trocando ideia e dizer que realmente a gente precisa de pessoas comprometidas que entendam toda essa sequência, esse ordenamento técnico que é necessário para que os projetos evoluem, não fiquem, por exemplo, privilegiando uma área e desprivilegiando outras. Então, acho que o nome do Vinícius vem aí num momento muito interessante
É um nome que pode agregar muito na conjuntura da engenharia, que se comunica com diversos ramos da sociedade, não só para a engenharia. Dizer para quem está nos assistindo, dá uma olhada nas mídias, tanto da associação quanto do Vinícius, e proponham para a gente aí novos assuntos para a gente poder estar debatendo, né? Assuntos que queiram ouvir. Então, eu queria agradecer mais uma vez e dizer que é sempre um prazer. Legal, obrigado, Vinícius. Pinhal, Mauro, Johnny, todo mundo de Mogi das Cruzes, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa, pelo bate-papo. Delícia aí, 1 hora falando de situações e propostas de soluções em diversas frentes. Eu estou à disposição de vocês sempre que precisarem. E todos os meus amigos aqui de Mogi das Cruzes, obrigado pela parceria de sempre, viu? Ok. Bom, obrigado. Nós vamos encerrar agora o Papo Tecnológico, agradecendo aí a visita do presidente licenciado do CREA, né, o Vinícius Marquesi. Tá certo, né? Obrigado. Isso. Certinho. E aguardando vocês para o próximo Papo Tecnológico. Muito obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos.